fatores que explicam esse crescimento. E são vários os alimentos que causam as reações. Na reportagem de Ana Paula Neves, veja que alimentos são esses e por que a alergia é cada vez mais comum. Alimentos de aparência inofensiva que são como veneno para milhares de pessoas. Frutos do mar, amendoim, leite, ovos fazem parte de uma lista cada vez maior de alimentos com alto risco de morte para alérgicos. A britânica Natasha Ednan morreu após comer uma baguete com sementes de gergelim. Ela era alérgica e na embalagem do sanduíche não havia indicação do ingrediente. Natasha tinha 15 anos. Quando a comida pode matar, é arriscado inclusive ficar perto do alimento. O australiano Marcus Daley viajava com os pais de avião. A companhia aérea ofereceu amendoim aos passageiros durante o voo. A família não aceitou o snack por conta do problema do menino, na época com 3 anos e já diagnosticado com alergia grave a amendoim. Mas, assim que outros passageiros abriram os pacotes de amendoim, partículas do alimento se espalharam pelo ar. Marcos começou a vomitar e não conseguia respirar. Foi salvo graças a injeções de adrenalina aplicadas pelo pai dele na hora da crise alérgica. Você pode ter a reação anafilática, que é uma reação muito perigosa, onde a pessoa pode ter o edema de glote ou choque e morte, em minutos. A ciência ainda não consegue explicar por que as proteínas de alguns alimentos são encaradas como inimigas pelo sistema imunológico, a ponto de causar reações graves. O fato é que nos consultórios é cada vez mais frequente o número de pessoas com alergia alimentar. Um estudo recente publicado nos Estados Unidos revela que 15 milhões de americanos têm reações alérgicas à comida. Na Europa, são 17 milhões de pessoas com alergia alimentar. Números expressivos e que devem aumentar nos próximos anos. Alergias de forma geral estão aumentando muito e, em particular, as alergias alimentares estão absurdamente crescendo muito. Hoje não passa um dia que a gente não atenda alguém com alergia alimentar, o que não existia antes, E dentro da alergia alimentar, o leite é muito frequente por causa da criança, Com esse estudo internacional sobre o aumento de casos de alergia alimentar no mundo todo, fica a dica para os médicos prestarem mais atenção aos sintomas dos pacientes. Quer ver um exemplo? Vem cá, neném, com a titia, vem. Isso, ó. Essa aqui é a Julinha. Ela tem 1 ano e 3 meses e só agora foi diagnosticada com alergia ao leite. Se ela falasse, ia contar pra gente o quanto já sofreu desde o nascimento por conta desse tipo de alergia alimentar. A mãe relata em detalhes os problemas de saúde da pequena em consequência da alergia ao leite. Ela começou com esses quadros respiratórios constantes de muito catarro no peito, febre. E aí a gente entrava com antibiótico e corticoide. Aí quando terminava o tratamento, 2, 3 dias depois ela começava de novo. Então, nariz, tosse, peito carregado, aí de novo antibiótico e corticoide. Então a gente foi um processo assim de umas 4 vezes. Além das complicações respiratórias, Júlia tinha diarreia e bolinhas vermelhas nos braços e pernas, sinais que não pareciam ter relação alguma com o leite. Ela sempre apareceu com algumas alergias de pele, que a gente suspeitava que de repente era uma picadinha de bicho, mas também não tinha certeza. Depois de idas e vindas ao hospital, a pediatra da menina aconselhou a família a tirar o leite da dieta dela. O resultado tem sido positivo. Por mais que a gente faça um teste de alergia e dê negativo, até os 2 anos é inconclusivo. Então a gente já parte para o diagnóstico de alergia à proteína do leite, a gente já corta agora essa proteína do leite para ver como ela reage. Então eu falo que a gente já está há uns 20 dias aí sem esse catarro, sem tosse, sem febre. Eu nunca passei tanto tempo com ela tão bem. Este especialista explica a diferença entre alergia e intolerância. A alergia normalmente é contra as proteínas do leite, tipo caseína e outras, e a intolerância é contra o açúcar, que é a lactose. Então, no caso da alergia, você pode ter problemas de pele, problemas digestivos,
asma e até anafilaxia, até coisas graves e até morte por causa disso. Na intolerância não, é só problemas digestivos, diarreia, náuseas, vômitos, cólicas. No Brasil, faltam dados sobre a incidência de alergia alimentar, mas especialistas acreditam que por aqui seja válida também uma estimativa mundial. 6 em cada 100 crianças com até 3 anos de idade têm reações alérgicas a algum alimento. E o problema também atinge 3,5% dos adultos. Por que o organismo humano está com essa dificuldade? Tem várias teorias. Começou lá atrás com a chamada teoria da higiene, né? Então, teoricamente, as pessoas que tinham uma vida mais rural, contatos com animais, com a sujeira, entre aspas, acabava ficando mais protegida do que as pessoas que têm a vida urbana, né? Mas aí tem outras coisas, por exemplo, o uso exagerado de antibióticos muito fortes, de amplo espectro, que acabam matando as bactérias, acabam matando a nossa flora intestinal, que é muito importante nisso. O parto cesárea, que está aumentando bastante, também pelo mesmo motivo. Os alimentos industrializados ou com conservantes, agrotóxicos. A alergia alimentar pode ser confirmada com testes na pele e exames de sangue. São comuns os casos em que o mesmo indivíduo se descobre alérgico a mais de um alimento. Para evitar o risco, a mãe da Júlia só alimenta a filha com frutas, legumes, verduras, carnes e água. Tenha deixado ela sem tomar leite, ainda não é certo que seja uma alergia a leite. De repente ela tem alguma outra alergia que envolva castanhas e a gente não sabe, então até os 2 anos a gente vai evitar coisas novas até fazer um teste de alergia mesmo. Há 2 anos, a Anvisa determinou que os rótulos de produtos industrializados indiquem a presença de 17 substâncias alergênicas. Quem já sabe do problema de saúde passou a se guiar por essas informações na hora de escolher o que comer. Médicos também fazem algumas recomendações que podem prevenir ou melhorar os quadros de alergia alimentar. A flora intestinal, que é o chamado microbioma ou microbiota, ela precisa ser daquela forma que ela é saudável, que ela troca vitaminas, que ela protege contra alergias e outras coisas mais. Uma amamentação, uma vida natural, uma vida mais rural, uma alimentação saudável, exercícios físicos. As pessoas têm um medo de ter animais em casa, é o contrário, o contato com animais até protege. É claro que se a pessoa tem uma alergia ao cachorro, o cachorro vai fazer mal, mas o contato precoce com esses animais, além de ser uma coisa lúdica, que é bom para o psicológico da criança, também auxilia no sistema imunológico e na proteção. Pacientes de um hospital público estão sofrendo com o calor.